Olá, gente querida! Hoje é sábado da 12ª semana do Tempo Comum. Estamos fazendo o nosso caminho espiritual com o Evangelho de São Mateus. Jesus todos os dias nos visita pelo poder de sua santa palavra. E essa palavra é alimento, é fortaleza, é esperança, é ânimo. Sua palavra tem nos acompanhado neste período de quarentena, em momentos tão difíceis, tão dolorosos. Eu tenho amigos que perderam entes queridos, pessoas, até mais de uma pessoa da mesma família, falecidas. Então a palavra de Deus se torna alento e esperança para todos nós. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Ocidente e do Oriente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os demônios, os espíritos, com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos fazendo o nosso itinerário espiritual com a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Estamos caminhando para o capítulo 10, que é o afunilamento desta sessão. O capítulo 10, aí está o discurso apostólico ou discurso missionário. Só que Jesus prepara esse discurso apostólico com dois capítulos importantíssimos, o capítulo 8 e o capítulo 9. E o que temos aí? Uma sessão com 10 milagres que Jesus realiza. Jesus cura enfermos, ressuscita a filha de Jairo, expulsa demônios, expulsa espíritos impuros e também faz um milagre de domínio sobre a natureza. O trecho que o Evangelho de hoje nos brinda, nos oferece, aí aparecem dois milagres
relatos de milagres e um sumário de milagres. Os relatos de milagres são a cura do empregado do oficial romano e a cura da sogra de Pedro. No final, versículos 16 e 17, há um sumário de muitos milagres realizados por Jesus. O que está em jogo como miolo central destas curas? A fé na força da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé daquele que crê na palavra de Deus. Isso aparece fortemente, especialmente no primeiro milagre, a cura do empregado do centurião romano. Encontramos então um oficial romano, um centurião. Ora, aqui temos dois problemas. Primeiro, ele é um homem pagão. A relação dos judeus com os pagãos não é uma relação muito simples. Então, essa é a primeira coisa, ele é pagão e, portanto, é impuro. E para piorar a situação, ele é chefe de um grupo de soldados do exército do Império Romano, o exército do Império inimigo. Então, além de ser pagão, ele é inimigo. E não é qualquer inimigo, é alguém que é do exército romano. Então, é algo muito grave. Mas ele vem a Jesus e o chama de Senhor. Aqui não é simplesmente um pronome de tratamento. Mateus, de certo modo, já coloca embutido nesse título, Senhor, a sua profissão de fé. Esse romano, militar do exército, chama Jesus de Senhor e insinua uma súplica, não chega a fazer o pedido. Ele simplesmente comunica a Jesus que o seu empregado está de cama, paralisado. Encontramos duas pessoas de cama. O empregado desse centurião romano está de cama com uma paralisia e a sogra de Pedro que está acamada com uma febre. No Oriente e na Bíblia Sagrada, estar deitado, acamado, é praticamente sinônimo de morte. Essa posição do corpo de estar deitado é sinônimo de alguém que perdeu as forças, perdeu a vitalidade. Não somente aquele homem está acamado por causa de uma paralisia. O centurião romano não pede, mas se insinua, e se insinua com fé. E Jesus logo responde: vou curá-lo. E aqui encontramos a frase que inclusive é repetida em cada Santa Missa, em cada Eucaristia. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Aqui está a fé na palavra. Isso retorna mais uma vez no versículo 10, quando Jesus diz: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E retorna no versículo 13. Jesus diz ao oficial romano: vai e seja feito como tu creste. Então percebam que o motivo da fé, a fé na palavra de Deus, se repete várias vezes. Essa palavra do oficial romano, não sou digno de que entres na minha morada, reflete a sua humildade. Jesus olha para o coração daquele homem, porque Jesus conhece as pessoas em profundidade. Ele ainda é mais humilde e no versículo 9 ele diz uma frase um pouco enigmática, mas muito interessante. Ele diz: também eu estou debaixo da palavra de um outro. Eu obedeço a ordem de alguém. E também eu
dou ordens a pessoas que estão debaixo das ordens da minha palavra. Então percebam como a palavra tem força nesse texto. O homem crê na palavra. O oficial romano, pagão e impuro, inimigo do povo judeu, acredita na palavra de Jesus Cristo, portanto, acredita na palavra de Deus. E essa é a ocasião para Jesus dizer algo muito bonito. Muito bonito. Os herdeiros do reino, muitos não aderem a Jesus. O famoso endurecimento de Israel, o endurecimento dos judeus que não acolhem Jesus como Messias, estes serão lançados fora. Eles são os herdeiros naturais do reino de Deus, mas não acolheram a mensagem bela, a promessa do reino. Por isso são jogados fora. E muitos virão, pagãos, virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento à mesa do reino, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Muita gente esquece que Abraão era um pagão. Abraão veio de Ur da Caldeia, era um pagão. E um pagão, Abraão, se torna o símbolo maior do judaísmo, o pai de todos os hebreus. É bonito ver a abertura do Evangelho de Mateus, que é escrito originalmente para cristãos provindos do judaísmo, mas nesse texto temos uma abertura imensa em relação aos pagãos. O critério fundamental da fé na palavra é que se estabelece. Vai e seja feito como tu acreditaste. Seja feito como tu creste. É praticamente aquilo que acontece com Maria Santíssima. Realizou-se em Maria conforme a palavra do Senhor. Realizou-se na vida deste centurião romano e na vida do seu empregado, por causa da fé na palavra, realizou-se então plenamente a vontade de Deus. O segundo episódio, Jesus chega na casa de Pedro, também em Cafarnaum, versículos 14 e 15, e encontra a sogra de Pedro acamada, com febre. Acamada, já disse, é praticamente sinônimo de morte. A febre era atribuída de algum modo à presença de um espírito maligno, à presença de forças maléficas que dominam o ser humano. E aqui aparece um sinal muito bonito. Jesus a toma pela mão. A mão na Bíblia é símbolo do poder criador e também do poder salvífico e libertador do nosso Deus. A mão direita é o símbolo da força libertadora de Deus. E o verbo utilizado por Mateus é muito bonito. Ela se levantou. É o verbo egeiro. Este verbo grego egeiro é o mesmo verbo utilizado para falar da ressurreição. Portanto, ela estava como que morta, mas pelo poder da palavra de Jesus, que a toma pela mão e a levanta. A última palavra da cura dessa sogra de Pedro é: e ela pôs-se a servi-lo. Não simplesmente servi-lo na casa, preparando alguma comida, algo para Jesus, não. Este servi-lo significa ela tornou-se discípula. E por que ela tornou-se discípula? Porque ela acreditou no poder da palavra. Ela foi tocada pela mão libertadora, pela mão que cura, pelo toque salvífico de Deus. E aconteceu a força deste verbo, egeiro, que significa levantar-se, ressuscitar. Finalmente, o texto do Evangelho de hoje se conclui com um sumário de muitas curas realizadas por Jesus. Ele curou todos os doentes, expulsou os demônios e os espíritos impuros. Veja o que diz o versículo 16. Com a sua palavra, Jesus realiza todas estas curas
pelo poder da sua palavra. O que está em jogo fundamentalmente é a fé no poder da palavra de Deus. E o texto do evangelho de hoje se conclui com um trecho belíssimo que provém de Isaías, capítulo 53, versículo 4, do quarto cântico do servo sofredor. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Jesus sente compaixão, ele age pelo poder da compaixão de Deus. E essa compaixão de Jesus se realiza no seu poder salvífico que cura, liberta, refaz, pelo poder e pela fé na sua palavra. A fé na palavra de Deus, a fé neste poder salvífico de Cristo, que por compaixão toma sobre os seus ombros as enfermidades e os pecados da humanidade. É isso que faz com que se realizem as verdadeiras ações salvíficas e libertadoras que Jesus realiza. Minhas irmãs e meus irmãos, nós também cremos no poder da palavra. Que a palavra de Cristo nos liberte, que o seu toque salvífico nos refaça e nos dê vida nova. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e é a Eucaristia quem nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.